E o Supremo Tribunal Federal não detalhou o uso de seguranças do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo para o ministro Dias Toffoli no Tayaya Resort, em Ribeirão Claro, no Paraná. E quem traz mais informações desta apuração exclusiva é o nosso repórter Christian Costa, ao vivo de Brasília. Cris, muito boa noite, seja bem-vindo. Nós já sabemos que os seguranças recrutados aí pelo ministro Dias Toffoli custaram R$550 mil aos pagadores de impostos. Queria te ouvir e entender quais foram essas informações que você chegou a solicitar à corte e qual foi a resposta que você recebeu do Supremo. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos no estúdio e também a nossa grande audiência. Paula, é importante lembrar que os ministros do Supremo, eles têm direito à escolta da Polícia Judicial aqui do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal e também quando estão em compromissos oficiais, em agendas, inclusive particulares em outros estados, eles podem contar também com a ajuda das autoridades locais, dos governos locais, também com um reforço de segurança. O que chama atenção nesta informação que nós trazemos agora é a de que havia entre 4 ou 5 agentes deste Tribunal de São Paulo, prestando escolta ao ministro Dias Toffoli lá no Tayaya Resort, que fica no Paraná. Paulo, na ocasião em que essa informação foi divulgada, inicialmente pelo portal Metrópolis e posteriormente confirmada por nós, interpelamos o gabinete do ministro Dias Toffoli com algumas perguntas a respeito da utilização desses agentes. E até então o gabinete não quis responder, recorremos à lei de acesso à informação. Enviamos um pedido completo, peço até para a nossa produção exibir esse pedido que nós fizemos, a solicitação ao gabinete, que inclui pareceres, que tem inclusive atos normativos, resoluções, todo o material, todos os documentos que embasaram, por sua vez, a solicitação desses agentes. Tem-se ali, Paulo, a informação de que são agentes que prestam serviço desde 2022 ali nessas escoltas ao ministro sempre que ele esteve ali no Resort Tayaya. E, Paula, a resposta que nós recebemos, ela deixa mais dúvidas do que as interpelações iniciais, porque o Supremo Tribunal Federal enviou para nós algumas resoluções ali do Conselho Nacional de Justiça, portarias do próprio Supremo em si, e chama atenção até o fim da resposta que eles enviaram aqui. Ele esclarece, abre aspas, esclarece-se que toda a utilização da Polícia Judicial e das estruturas de segurança institucional do Poder Judiciário possui fundamento na legalidade, na economicidade, nos critérios técnicos de análise de risco aplicáveis a cada caso concreto. Paulo, como eu disse inicialmente, é uma resposta, são 4 parágrafos de resposta aqui para a nossa reportagem da Revista Oeste, que deixam as pessoas com mais dúvida do que antes de interpelarmos o gabinete. Paulo, é importante lembrar que não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal se esquiva de enviar informações solicitadas pela Revista Oeste, seja por meio dos próprios gabinetes ali, tanto quanto da Lei de Acesso à Informação. No ano passado nós requeremos também via lei as informações relacionadas aos acordos que o Supremo Tribunal Federal selou com o Supremo da China. E essas informações também não foram enviadas detalhadamente. O Supremo limitou-se a informar que a reunião ocorreu entre o então vice-presidente Edson Fachin com uma delegação do Supremo da China e não deu detalhes algum, Paulo. Então, mais uma vez, o Supremo não envia os detalhes das informações que, em tese, solicitadas por lei de acesso à informação, deveriam ser prestadas, Paula. Perfeito. Cris, e agora eu quero saber como é que está o clima nos bastidores do Supremo, claro, diante desse caso envolvendo o ministro Dias Toffoli e o Master. Em conversa com alguns ministros aí, como é que eles estão avaliando essa situação desde ontem à noite, quando essas mensagens, né, que foram reveladas pela Polícia Federal e também pela imprensa, mostram ali do ministro Toffoli no centro desse escândalo? Paula, a informação inicial que nós tivemos é que os ministros, inclusive, eles reconhecem a gravidade dessas mensagens. É importante observar que o diretor-geral da Polícia Federal, o doutor André Rodrigues, esteve aqui no Supremo Tribunal Federal no comecinho da semana para entregar esse relatório ao presidente Edson Fachin. Então, algumas informações acabaram vazando ali para os próprios ministros também e, preliminarmente, a avaliação é de que a situação é, abre aspas, delicada, fecha aspas, foi o que eu ouvi de um dos ministros. Outro, além de endossar essa avaliação do colega, observou também que é o momento de ter bastante cuidado, Paula. Um clima de muita tensão entre os ministros, isso desde ontem, quando as informações vieram de fato à tona, ou seja, o conteúdo desse relatório entregue pelo doutor André, o diretor da Polícia Federal, ao presidente Edson Fachin,
que logo hoje, Paula, já fez uma reunião com os ministros. Durante a primeira sessão plenária aqui, que ocorreu aqui no Supremo, por volta das 14 horas, o ministro Fachin já deixou muito claro que ela seria uma sessão breve, uma sessão curta. Havia uma pauta relativamente extensa hoje aqui no Supremo, mas que essa sessão, melhor dizendo, ela seria mais breve em razão de um diálogo que o ministro teria com os demais. Então, desde as 16 horas, Paulo, os ministros estão aqui no terceiro andar do edifício sede do Supremo, que é onde se encontra a presidência do Supremo. Os ministros estão reunidos, os 10 ministros, o ministro Fux está por videoconferência em razão de problemas de saúde, discutindo justamente o conteúdo deste relatório. Paulo, eu apurei com interlocutores aqui no Supremo que durante esta reunião o ministro Dias Toffoli teve a oportunidade de falar sobre esse relatório. Não sabemos exatamente o que ele disse, mas não deve ter sido muito diferente da nota que o gabinete emitiu ontem mesmo, logo depois dessas revelações, nas quais o ministro rebate todas as afirmações, chama inclusive as afirmações da Polícia Federal de, abre aspas, ilações, fecha aspas. Então o ministro Dias Toffoli teve a oportunidade de se pronunciar aos pares aqui durante essa reunião, que já dura mais de 2 horas, e na sequência o ministro Fachin observou, Paula, que a PGR precisa agora se manifestar, porque ele recebeu esse pedido de suspeição do ministro e encaminhou o pedido à PGR para que ela se manifestasse. Inclusive, essa era uma dúvida que eu notei que vocês comentavam agora há pouco aí no programa, sobre o trâmite que tinha ocorrido logo depois durante essa reunião, melhor dizendo, que foi justamente enviar à PGR para pedir um parecer do Procurador-Geral da República. Além disso, Paula, de todas essas informações, os ministros também receberam cópias desse relatório da Polícia Federal para que eles possam analisá-lo melhor. E posteriormente, depois do fim da reunião, que ainda continua aqui no Supremo, espera-se que os ministros em si, conforme eu apurei aqui com os interlocutores, publiquem uma nota institucional para dar um posicionamento do que o Tribunal, do que o Supremo entende dessa situação toda. Então, Paula, a reunião ainda continua. A Procuradoria-Geral da República ainda vai se manifestar a respeito do pedido do Fachin. Ele, como presidente, poderia ter tomado uma decisão por si próprio, mas optou por pedir a opinião da Procuradoria-Geral da República, que até agora, convenhamos, tem sido bastante conivente com a atuação do próprio ministro Dias Toffoli na relatoria do caso Master. Então, espera-se agora essa resposta e, posteriormente, a divulgação de uma nota institucional que reflita o pensamento dos ministros que estão agora conversando aqui na presidência. Paula. Cris, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você e até uma próxima. Um abraço a todos, boa noite. Deixa eu jogar para o Consta. O Christian nos traz essa informação de que os ministros seguem ali reunidos desde as 4 horas da tarde no terceiro andar do Supremo Tribunal Federal, tentando encontrar uma solução, tentando encontrar alternativas para o ministro Dias Toffoli e, claro, em breve talvez a gente tenha uma nota institucional para aquilo que eles resolveram ali dentro a portas fechadas, né? Os 10 ministros para o que fazer em relação ao caso do ministro Toffoli. A gente pode até imaginar, né? O ministro Edson Fachin, que foi apelidado, segundo a imprensa, aí, andou ventilando de fraquim pelos próprios colegas, né? O ministro Fachin, que estava tão obcecado com o código de ética diante de crimes evidentes, né, aos milhões cometidos pelos seus colegas, ele tentando convencer, persuadir, para usar uma palavra ainda melhor, né, persuadir o Toffoli a abandonar a relatoria do caso. Seria pelo menos uma solução temporária, né? Você abandona a relatoria, a gente reconhece que é preciso investigar, e aí vem aquele blá 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 protocolar, né? Olha, durante um período em que as investigações vão ocorrer, para não afetar a imagem e a própria investigação, o ministro, de forma magnânime, né, ele voluntariamente se afasta da relatoria, só que o Toffoli parece que não está afim de fazer esse tipo de sacrifício. Ele sabe que começa dessa forma, mas ele também sabe como é que costuma terminar quando você cede a esse ponto, né? Então, o que eles vão produzir de nota, né? Não vai haver um consenso possível. Eu arriscaria, Paula, que saindo uma notinha institucional com o logo do STF desse caso e o Toffoli permanecendo à frente da relatoria do caso Master, que talvez seja o cenário mais provável hoje, isso aí é aquele cheiro enorme de pizza sendo assada no forno. A pressão vai ter que vir de fora.
a tal autocontenção do Supremo é uma piada de mau gosto.